Como diz a frase, né? É mais fácil criar uma criança forte do que consertar um adulto quebrado. Então, a única maneira de você resolver, eu não diria todos, mas a maior parte dos seus problemas, que são de ordem emocional. Então, você muitas vezes é o responsável por criar esses problemas. Mesmo que você não perceba isso. Digamos que a fagulha foi um fator externo ao que você pode controlar. Afinal de contas, você não controla a ação de ninguém, você não controla o que as pessoas dizem ou o que as pessoas pensam. Mas você, embora não controle, mas possa controlar, porque aí sim está o seu poder, você pode controlar o que você pensa, a maneira que você reage e a maneira como você decide que vai lidar com essas questões. Esse é o seu poder. Então cabe a você ressignificar essas questões que te afetam, que te dão um prisma totalmente negativo sobre a situação. Outro dia eu ouvi acho que foi o Bashar falando que ninguém nunca te feriu, ninguém nunca te magoou. Eu acho que foi o Bashar. Eu concordo em certa medida, mas eu também entendo o seguinte, que a partir da hora que você nasce e todo o seu período de infância, as pessoas têm o poder sim de te magoar ou te ferir. Eu acredito que tenha um momento que pode compreender uma idade, mas eu acho que é mais o contrário. Eu acho que uma idade que compreende um momento específico, e isso é muito individual de cada um. Tem um momento em que você pode se emancipar de tudo que já foi dito para você, de todas as crenças negativas e limitantes que te moldavam até aquele momento. Mas isso necessita de muita força de vontade da tua parte. Porque, do contrário, pode ser uma prisão perpétua. Você imagina que você tem ali seus pais, ou quem quer que seja que te criou, teu pai, tua mãe, tua tia, tua avó, teu avô, um tio, de repente foi criado num orfanato, foi criado nas ruas. Então você precisa de muita força de vontade e grande autonomia para desenvolver e trabalhar todo o teu senso crítico, todo um senso de justiça, do que é correto, do que é moral e ético para você. E para isso você tem que questionar tudo que já foi dito anteriormente, tudo que moldou. Você tem que entender que as tuas crenças, eu não estou falando de religião, estou falando de crença como um todo, elas têm que ser questionadas. Será que isso que foi dito para mim é assim mesmo? E tudo, quando eu falo tudo, é tudo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu falei num vídeo anterior. Por exemplo, eu tenho uma avó que ela dizia pra mim coisas desse tipo. Eu não vou aqui falar todas as coisas, não vou contar toda a história. Posso falar disso com mais profundidade em outro vídeo. Mas tem uma avó que ela me chamava de preto feio. Ela falava eu te odeio pra mim diversas vezes. Ela falava
Você é uma pessoa do mal, você é péssimo, você é tão ruim que nem o teu pai te quis. Então, assim como eu falei em outro vídeo, isso ficou muito tempo ecoando na minha mente, fez parte de quem eu era. Então, o que eu precisei para romper com isso? Refletir, questionar se é exatamente aquilo que foi dito. Ah, meu pai realmente não me quis porque eu sou? Não. Aí chegou um momento em que eu compreendi, não, meu pai não me quis porque meu pai nunca quis ser pai. A minha mãe nunca me quis porque minha mãe nunca quis ser mãe. Ela nunca abraçou essa missão de maternidade. Muito embora eu tenha morado com a minha mãe biológica por um bom período, digamos assim. Com o pai não, com o pai eu nunca morei. Já tive um contato muito pequeno, mas nunca convívio. É engraçado, né? Isso aí eu também explico mais pra frente. Já tive contato, mas nunca tive convívio. É diferente, né? Você ter contato, de ter visto, de ter encontrado, mas nunca tive convívio e nunca tive esse reconhecimento de paternidade, embora ele pudesse ter certeza de que eu era filho dele, porque eu não sei se isso é uma... se é ou se foi uma questão para ele. A questão é que ele nunca reconheceu legalmente a paternidade, embora toda a família dele reconheça, porque é bem difícil você não ser filho de um indivíduo tendo nascido praticamente a xerox daquele indivíduo. Então, isso foi muito do meu processo de ressignificar as coisas que me foram apresentadas e que foram ditas, para entender que não eram bem assim e que aquelas coisas não precisavam fazer parte de quem eu era naquele momento. A gente tem que tomar de volta essas rédeas e compreender, como eu disse, que elas não precisam fazer parte do nosso ser. A gente tem autonomia de ditar quem somos, quem queremos ser, para só assim então se curar de muita coisa, de muitos pensamentos negativos, e estabelecer novas crenças que até então limitavam quem a gente podia ser, o que a gente podia alcançar, a maneira como também nos enxergam, embora esse não seja o ponto mais importante. Porque, como eu disse, muitas vezes esse é o ponto que te leva à ruína. A maneira como pessoas que transitam nessa maldade porque não romperam com as suas próprias crenças limitantes e maldades que foram impostas para elas, porque na verdade esse é outro ponto importante de entender. Como eu estava falando do Bashar, que o Bashar disse que ninguém nunca te magoou de verdade, ninguém nunca te feriu. Você fez isso porque você permitiu, porque você não tinha o entendimento e o conhecimento para entender que isso é única e exclusivamente a respeito das pessoas que, consciente ou inconscientemente, tentam te ferir. Isso é muito mais a respeito delas do que a respeito de você, do que a teu respeito. Isso é a respeito delas. E o porquê que elas agem dessa forma? Porque elas também estão cheias desses pensamentos, dessas realidades que foram impostas para elas, e elas não romperam, e elas muitas vezes até o fim da vida vão ficar repetindo esses comportamentos e esses ciclos e círculos comportamentais e espalhando isso para onde quer que seja, para a família, para todos os ambientes em que elas transitam. Então cabe a você romper e saber que você é capaz de se tornar outra pessoa e de ir muito mais longe.